mais alto, irmãos? Amém. Jantaram hoje para vir adorar o Senhor? Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos na casa do Senhor nessa noite, que você possa estar abrindo já o seu coração para entrar na presença do teu Deus. Amém. Abre o teu coração, comece já a entrar na presença de Deus e comece a receber o melhor de Deus nessa noite. Amém? Porque o nosso Deus é o Deus maravilhoso, um Deus excelente, um Pai amoroso, é tudo de bom. Amém? Então sejam bem-vindos aos visitantes, aos irmãos da casa também, né? Claro. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos 16, do 25 ao 31. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão intenso que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas foram abertas e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou e, ao ver as portas do cárcere abertas, puxou a espada e ia suicidar-se, pensando que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois de trazê-los para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua casa. Então aqui, irmãos, todos sabem que Paulo e Silas foram presos, porque ali estavam fazendo a obra dirigida pelo Espírito Santo. Fizeram uma libertação, uma menina, né, que estava endemoniada com o espírito de adivinhação, e os senhores dela, vendo que ela foi liberta, não dava mais lucro para eles, ficaram revoltados e armaram uma cilada para Paulo e Silas e prenderam eles na prisão. Mas lá eles começaram a louvar e adorar ao Senhor. Começaram a louvar e adorar o Senhor naquela prisão. E veio um terremoto e abriu-se as portas, né? E as correntes de todos os presos se soltaram. E ali eles foram soltos, né, irmãos? Então a gente vê aqui que adorar a Deus e louvar, o que acontece, a gente é livre, né? Eles foram livres daquela prisão. Se a gente trazer para nossas vidas, né? Aonde nós estamos presos, né? Em que área nós estamos presos? Em que área nós precisamos de uma libertação? Então vamos a louvar ao Senhor, orar e adorar Ele, que o Senhor envia, né, a libertação. Envia, as portas são abertas também. Ali as portas foram abertas para eles, né? E houve também libertação nessa palavra, e houve, né, portas abertas, houve libertação e houve salvação também, através nessa passagem, né? Então, a importância de nós estarmos em todo momento adorando, porque eles não é porque eles estavam numa prisão, eles não desistiram de adorar o Deus que eles conheciam, né, irmãos? Então, eles conheciam, Paulo e Silas com certeza conheciam o Senhor, para estar louvando e adorando a Ele, engrandecendo a Ele, né? Então, que nós possamos nessa noite fazer igual Paulo e Silas, né? Se colocar de pé e começar a adorar ao nosso Deus. E Ele vai enviar um terremoto de bênção, irmãos. Vai enviar um terremoto e vai nos libertar e vai tirar tudo que não provém dele, vai tirar toda a timidez. E nós vamos adorar Ele nessa noite de todo o nosso coração, amém? Amém. Vamos se colocar de pé, então vamos começar a adorar Ele e bendizer o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos, Senhor Jesus, entrar na Tua presença nessa noite, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, pedir perdão, Senhor, das nossas falhas, dos nossos erros, Deus. Eu coloco, Senhor, a Tua igreja na Tua presença, Deus. Eu não sei, Pai,
Pai, o que os teus filhos, Senhor, estão precisando nessa noite, Pai. Mas nós sabemos que Tu és um Deus, Pai, que faz milagre. Tu és um Deus que recebe a nossa adoração, Pai. Recebe a nossa adoração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que todas as correntes, Senhor, nessa noite, Senhor, seja arrebentado em nome de Jesus Cristo. Todo aquele que está amarrado, em nome de Jesus agora, seja desfeito em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ser livres em nome de Jesus para adorar o nosso Deus, para bendizer o Teu nome, Deus. Que as portas sejam abertas das nossas vidas, Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, nessa noite, Senhor. Oh Deus, felizes, alegres, porque nós cantamos louvores ao Senhor, Pai. Nós Te bendizemos, Pai, e Te agradecemos nessa noite, Pai. Amém? Dá uma salva de palmas. Glória a Jesus. Amém? Amém. Diga assim, então vem Jesus, como nunca veio antes. Diga, eu quero uma experiência nova, gigante na minha vida nesse lugar hoje. Amém? Quantos desejam algo novo? Vamos dizer isso para Deus, vem como eu nunca veio antes. Eu quero algo novo neste lugar, Senhor. O Senhor é Deus de novidades de vida, então vem mesmo. Vem com pompas, em nome de Jesus. Eu ouvi um som.
se a tua presença não vai comigo, não me deixa ir. Amém? Porque tudo que nós precisamos, de tudo que nós temos de melhor, de mais seguro, é a presença de Deus. Amém? Vamos dizer isso mais uma vez? Não me deixe ficar sem o teu tocar. Não me deixe ir sem te sentir. Não me deixe ficar sem o teu tocar. Não me deixe ir sem te sentir. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Então vem como nunca veio antes. Pode vir, Jesus. E vem como nunca veio antes. E vem como nunca veio antes. E vem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito de vida. Vem, querido, vem. Oh, Ramana, Ramana, Echananamas, Ramana, Kashuri, Ramana. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti.
Traz cura para a tua igreja. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo está falando ao nosso Deus por nós. Obrigado por nos alertar de todas as coisas. Amém. Eu quero viver, Jesus, tudo que tu tens para mim. Tudo que tu tens para essa igreja. Tudo que tu tens para essa cidade, para esta nação. Nós queremos viver. Traz avivamento. Perdoa, Jesus, os nossos pecados, os pecados da nossa casa, os pecados da nossa família, os pecados da nossa igreja, os pecados da nossa cidade, os pecados, Deus, da nossa nação. Tem misericórdia de nós, querido Deus. Deus te amo, sei que tenho teu perdão. Sim, sim. Obrigado pelo teu perdão, querido.
Glória a Deus. Você sabe que às vezes parece que a gente não quer o avivamento. Você entende? Deus deseja mandar. Deus deseja incendiar. Deus deseja fazer, se revelar. Deus deseja fazer grandes coisas. Mas às vezes nós queremos outras coisas e não o avivamento. Você entende? Por isso que eu decido viver. Olha para a pessoa que está perto de você. É você quem decide o que você realmente quer. Às vezes nós cantamos e dizemos, eu decidi viver, mas quando você vai olhar para as atitudes que eu e você temos, a gente percebe que não decidiu ainda viver o avivamento. Você entende? Entende ou não? O que é um avivamento? Ele volta a reviver, volta a viver novamente. É algo que já estava vivo, mas foi esmorecendo, e daí de repente incendeia e volta a viver de novo, fica vivo novamente. Você entende? Sabe aquela pessoa que tem brilho nos olhos, aquela pessoa que está cheia de Deus, aquela pessoa que ela se destaca em meio à multidão. E não porque ela é mais alta, ou porque ela é mais baixa, ou porque ela é mais loira, ou porque ela é mais morena. Não, porque ela está vivendo um avivamento, uma explosão. Ela decidiu, eu não vou viver essa coisa morna, eu não vou viver essa mortandade, eu não vou viver esse desânimo, eu não vou viver isso aí, não. Eu entendi o que Jesus fez naquela cruz e eu não vou fazer com que aquela crucificação seja em vão, eu não vou fazer com que aquela dor, com que aquela coroa que ele levou seja em vão. Eu vou viver o avivamento, eu vou viver o que Deus tem para mim. Amém? Amém. Então diga, eu decidi viver o avivamento. Amém? Decidiu mesmo? Quero ver então quando você sair daqui, hein? Quero ver você passar na rua e todo mundo dizer, olhar para você e dizer que pessoa diferente. Eu estava vendo um vídeo que eu achei muito legal, de uma mulher que estava vestindo lá um vestido bem bonito, mas bem elegante, um chapéu, e não estava com mini saia, não estava mostrando o corpo, muito pelo contrário, ela só estava andando na rua. Todo mundo parava para olhar, todo mundo parava e virava para olhar. Eu pensei, puxa vida, que lindo é a elegância. Mas Deus então ministrou meu coração e disse, que linda é uma pessoa cheia de vida. Você entende? Uma pessoa assim também chama atenção, e não é por causa do vestido. Você entende? Não é por causa da roupa, não é por causa do tênis, é por causa daquilo que ela carrega, a presença de Deus, a vida de Deus dentro dela. Você entende? Mas tudo tem um preço. Olha para a pessoa que está perto de você, nada é de graça. Salvação é de graça, mas não foi de graça. Jesus comprou, Jesus pagou. Você entende? Nada é de graça, tudo tem um preço. Você quer viver o avivamento, você precisa renunciar à sua vida, à sua vontade, seus desejos, seus negócios. Você entende? Isso não é fácil, porque tem um preço, mas se você paga, você vai viver o avivamento. E aí, vai pagar o preço ou não vai? Olha para a pessoa que está perto de você, diga, vai pagar ou não vai pagar? Vai pagar ou não vai pagar? Jesus pagou a sua conta. Amém? Agora é hora de eu e você pagarmos com a nossa vida, né? Renunciando, vivendo uma vida em santidade. Glória a Deus. Eu decidi viver o avivamento. Sei que estás aqui. Aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Sei que estás aqui. Aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Queremos mais de ti. Manifesta o teu poder.
Amém? E daqui a 1 milhão de anos a gente vai continuar amando e adorando a Ele. Sim ou não? Para sempre. Diga para Ele, Senhor, para sempre. O meu coração e o meu amor é teu. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. A canção não mudou, guardei azeite, permaneci de pé. A canção não mudou, guardei o meu coração pra te encontrar. Glória a Deus. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Você tá? Estou queimando de amor. Glória a Deus. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou te amando mais. É isso, Deus. É isso, Jesus. A canção não mudou, guardei azeite, permaneci de pé. A canção não mudou, guardei meu coração pra te encontrar. O teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou
E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei. A minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu. A minha canção é. Glória a Deus, amém? Sempre apaixonado, sempre com azeite. Olha para a pessoa que está perto de você. A canção não muda. Você fica de pé e ainda tem azeite, amém? Você guardou azeite, você guardou unção, amém? Glória a Deus. Queridos, a Bíblia fala que o fardo é leve e o jugo ele é suave, amém? Você entende? Entende ou não? O fardo é leve. Nós que fazemos, nós que queremos, puxamos com força, queremos que as coisas aconteçam. Nós forçamos as coisas a acontecerem. Não, o fardo é leve e o jugo é suave. Você só confia, você só ouve, você só escuta e Deus faz todo o trabalho. O seu trabalho é confiar em Deus, né? A Ludmila Teber canta aquela música onde ela fala: o meu trabalho somente em Deus, o meu trabalho é confiar em Ti. Amém? Amém. Olha para a pessoa que está perto de você. Sabe por que você está cansado? Você está fazendo o trabalho de Deus. Você sabia disso? Sabia ou não sabia? Não sabia? Eu também não. Descobri hoje. Amém? Por que nós ficamos tão cansados, sobrecarregados? Porque nós pegamos o serviço que é de Deus. Você entende? E o meu trabalho não é fazer as coisas acontecerem. O meu trabalho não é forçar as coisas a acontecerem. O meu trabalho é confiar. A obra é dele e eu trabalho com ele. Não eu tenho que fazer acontecer para ele. Você entende? É ele quem vai fazer tudo. É ele quem deu vida para você. É ele quem sustenta você. É ele quem é responsável por você. É ele quem fez você nascer. Vai levar você um dia para a eternidade. E o seu trabalho é só confiar e adorar, buscar e fazer aquilo que ele manda. Amém? Mas o que acontece? Nós queremos forçar. Nós queremos fazer. Eu estava meditando nessa palavra do Elias, um grande profeta, um grande homem de Deus, mas ele ficou cansado. Ele entrou em depressão, ele teve que ir para a caverna. Deus entendeu tudo, mas ele meio que queria que as pessoas acreditassem pelo que ele estava fazendo. Você entende? E Deus respeita a decisão das pessoas. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: Deus respeita a decisão de pessoas. Deus ele vai se manifestar, ele vai fazer um milagre, ele vai fazer todas as coisas e as pessoas vão decidir o que elas querem. Não sou eu quem tenho que forçar as pessoas a decidirem aquilo que elas querem. Você entende? Mas a gente quer fazer esse trabalho e por isso a gente fica cansado. Por isso que a gente fica esgotado. Porque a gente acha que as pessoas têm que crer como nós cremos, têm que decidir como nós decidimos. E se elas não fazem isso, elas vão errar, vai acontecer o ruim, vai acontecer, mas é decisão delas. Deus já se mostrou. Você entende? Você só confia e obedece. E não tem o que fazer. Essa é a leveza de adorar Jesus, de servir a Deus. Mas muito crente cansado, muita gente esgotada,
muita gente depressiva, muita gente desanimada. E a gente diz, como uma pessoa que conhece Jesus, que serve a Deus, que vê os seus milagres, que vê a sua provisão, fica desse jeito? Por quê? Porque quer carregar nas costas. Você entende? Se eu quiser carregar nas costas da igreja, que já fiz isso quantas vezes, quando eu fiquei esgotada, quão cansada eu fiquei. Você entende? Até depressiva já. Mas por quê? Porque eu quis fazer o trabalho de Deus. O trabalho é do Senhor e você só confia. Amém? Tudo é Ele quem faz. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas e nós só confiamos. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o que Jó disse, não é? Depois Jó tentou espernear e ficou esperneando e não adiantou nada. Por 6 meses ali esperneando, e no final Deus vem e fala, e ele diz, olha, agora eu sei, agora veio a leveza com Jó, que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Vamos ler lá? Jó 42. Então não adianta se bater, não é? Mas a gente entende na letra, mas na íntegra, nas atitudes, muitas vezes é tão difícil para nós compreendermos isso, né? Jó 42, o verso de número 1 em diante. Aqui o Jó, ele se humilha e ele começa a glorificar a Deus. E ele diz, Jó 42, 1. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre conselho? Por isso relatei o que eu não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Ok. Aí aqui no 7, vamos ler o 7 também. E sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Aqui, deixa eu só fazer uma pausa para a gente poder falar sobre isso. Não é que eles não tinham falado o que era reto, eles não tinham falado o que era o que Deus queria que falasse. Você entende? Às vezes você até está falando a palavra de Deus, até você está falando a coisa que é certa, mas não é o que Deus quer falar. Às vezes Deus quer falar uma verdade que vai libertar, mas você quer passar a mão na cabeça. Você entende? E até passa a mão na cabeça de uma forma, você quer dar um abraço e Deus quer na hora usar a vara. Quem entendeu? E às vezes Deus quer dar um abraço e você quer usar a vara. Você entende? Então aqui eles tinham falado, todo o livro de Jó é inspirado por Deus. Então as palavras desses amigos também nós usamos muitas vezes para pregar como palavras abençoadas, palavras inspiradas por Deus. Mas para o Jó, eles não foram 100% usados. Por quê? Porque eles não falaram segundo Deus. Eles falaram segundo a experiência deles, segundo aquilo que eles conheciam, e não segundo o que Deus queria falar. Você entende? Tem um diferencial entre eu falar inspirada pelo Espírito Santo e eu falar a palavra de Deus. Como, por exemplo, lá na tentação de Jesus, quando Jesus foi 40 dias tentado no deserto, Satanás usou a palavra de Deus, sim ou não? Então, de quem que era aquela palavra que ele usou? Não era do inimigo, não era do diabo, era de Deus. Mas não era aquilo que Deus queria de Jesus. Você entende? E Jesus, pelo Espírito, discerniu ali rapidinho e desfez não a palavra de Deus, mas aquilo que era para aquela fase, para aquele momento. Existe uma palavra que é a palavra logos, que é uma palavra de conhecimento.
Quando nós estudamos, conhecemos, sabemos, nós temos a palavra de conhecimento. Nós podemos aplicar essa palavra em qualquer situação. Mas existe a palavra que é a palavra rema, que é uma palavra de revelação para aquilo que você está vivendo hoje. Por mais que nós tenhamos palavras de conhecimento para aquilo que você está vivendo, nós precisamos saber qual é a revelação de Deus para aquilo que você está vivendo nesse momento. Você entende? Então tem uma diferença aqui. Então ele fala que Deus, ele repreende esses amigos e ele diz, olha, não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e ofereçam de holocausto por vós ao meu servo Jó, e o meu servo Jó orará por vocês, porque deveras a ele aceitarei para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então aqui ele fala que eles tinham que fazer uma oferta de sacrifício, de arrependimento pela conduta, pelas palavras. Eles iriam ser condenados pelas minhas palavras, eu vou ser justificada, e pelas minhas palavras eu vou ser condenada. E aqui eles estavam condenados pelas palavras deles. Vocês entendem? Sim ou não? Então eles tinham que oferecer uma oferta de sacrifício de 7 carneiros, de 7 bezerros aqui, para poder quebrar aquilo ali, para poder receber o perdão daquilo ali. E aí diz no 9. Então foram elifados, Temanita, Vidal, Suíta, Zofar e Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Esses amigos ofenderam a Jó. Você entende? Entende ou não entende? Claro, falando uma verdade, não era a verdade de Deus, mas era uma verdade. Mas eles ofenderam a Jó. E Jó mesmo assim ora por eles. Perdoa eles, abençoa a vida deles. E quando Jó tem essa atitude, Deus muda o cativeiro de Jó. Olha para a pessoa que está perto de você. Deus muda o seu cativeiro. Quando você está orando, quando você está fazendo a obra de Deus, quando mesmo sem possibilidade nenhuma, quando mesmo com uma situação bem complicada, você decide, mesmo assim eu vou continuar fazendo a obra de Deus, mesmo assim eu vou ficar de pé, mesmo assim eu vou guardar azeite, mesmo assim eu te amo, mesmo assim eu vou continuar apaixonada, e daqui a 1 milhão de anos eu vou continuar do mesmo jeito, nada vai mudar porque o meu coração pertence a ti. Você entende? E aqui o Jó passou pela prova das provas, das provas, das provas, das provas, e ele continuou amando Deus. Ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive. Por isso ele é considerado o maior adorador que existe na face da terra. Por quê? Porque ele, em meio à prova, não desistiu de Deus. Não parou de adorar Deus, não parou de conversar com Deus. Deus se calou, mas Jó continuou falando e acreditando que Deus estava vivo, ouvindo tudo que ele estava lamentando e dizendo. E aqui então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos antes o conheciam, comeram com ele pão na sua casa, se condoeram dele, consolaram ele de todo o mal que o Senhor havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 carneiros, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Jemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Keren Apuque. E toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Então aqui fala que ele ficou o dobro mais rico. Quando nós olhamos no primeiro capítulo, parece tão extraordinário. Jó, o homem mais rico do Oriente. Ai, que lindo! Como ele é lindo, ele é rico, ele é o mais rico do Oriente. O Jó tinha isso, o Jó tinha aquilo, o Jó tinha aquilo outro, o Jó tinha mais não sei o quê, o Jó. Parece tudo tão lindo, tudo que o Jó possuía. E quando nós vemos no final, ele tem o dobro.
parece tão lindo assim no final. E a gente fica pensando por quê? Porque no final a ênfase não é a riqueza dele, mas a ênfase é: antes eu te conhecia, te ouvi, hoje os meus olhos te contemplam. Hoje, daqui a 1 milhão de anos, eu ainda estarei dizendo te amo. Você entende? Houve ali uma mudança. Então, aqui o Jó não estava mais trabalhando para Deus, ouvindo, falando de Deus, pelo que ele ouvia, mas pelo que ele tinha vivido, através de uma experiência. Ele tinha visto Deus. Amém? Amém. Então, Deus, ele quer dar experiências para mim, experiências para você. O que eu tenho de mais precioso na minha vida não é a riqueza. Você vê aqui que para Deus dar a riqueza, dobrar a riqueza, fazer a riqueza, faço o que Deus quer de mim. Não é que eu seja conhecida como aquela que tem tantas bênçãos de Deus, né? Que também é legal, nós queremos isso, nós pensamos nisso, né? E nós trabalhamos por isso, nós dizimamos muitas vezes por isso. Porque você dizima? Ah, porque a palavra manda. Ah, vamos sondar direitinho para ver se é isso? Alguns porque o devorador não vem, outros para as janelas do céu se abrirem. Às vezes não é porque Deus mandou. Você entende? Porque o nosso coração às vezes ainda não é 100%. Às vezes é pelo que nós ouvimos falar e não por aquilo que os nossos olhos contemplam. Você entende? Mas Deus, ele vai trabalhando em nós, vai trazendo maturidade, vai gerando dentro de nós, vai convencendo o nosso coração, até que nós possamos entender o que ele quer de mim. Deus quer que os teus olhos contemplem ele. Amém? E isso é extraordinário. Como que nós vamos contemplar Deus? Quando nós somos confrontados. Não existe outro meio de eu ver a face de Deus. Toda vez que eu vou ver a face de Deus, eu vou ser confrontada a me tornar uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais desprendida, a ser uma pessoa que renuncia mais. Você entende? Quando nós falamos que o encontro é tremendo, nós falamos que ele é tremendo porque nós vimos face a face Deus. E no encontro é confronto, mais confronto, vezes confronto, mais confronto. E quando a gente pensa, Deus, vem mais confronto ainda, e a gente diz, meu Deus, mas nós saímos daquele ambiente mudados, porque somos confrontados. E diante da face de Deus nós nos enxergamos, nós tiramos as escamas dos nossos olhos, nós vimos de fato quem Ele é e quem nós somos, porque nós achamos muitas vezes que nós somos muito bons. O Jó aqui, ele fazia tudo certo, e ele achava que estava tudo bem, que ele já era o bom. Mas diante de Deus, Deus mostra que ele não conseguia fazer nada, mas que Deus pegava Leviatã e ó, brincava, né? E pegava pelo rabo e né? Você consegue fazer isso? Não. Mas Deus fazia dessas coisas. Então, aqui Deus confronta o Jó e mostra para ele que quem era o poder. Você entende? O poder é do Senhor. Então, o que eu quero dizer com tudo isso para mim, para você? O fardo é leve. Olha para a pessoa que está perto de você. O fardo é leve. Você precisa confiar em Deus, na palavra dele, e tudo fica leve. Você entende? O jugo fica suave, mas quando você faz pela força do seu braço, você vive cansado. Você vai escutar os crentes conversando com eles. Estou cansado, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Como assim? Se o fardo é leve, se o jugo é suave, não poderíamos estar cansados. Você entende? Mas por que tanto cansaço? Porque nós queremos fazer na força do nosso braço e usar a palavra de Deus e a oração para que isso aconteça do meu jeito e não do jeito de Deus. Mas Deus quer hoje virar uma chave na minha mente, na sua mente, e dizer, do meu jeito, é eu quem governo. Esse ano, eu estava falando que, nossa, eu sofri muito nesse ano, muitas coisas. Por quê? Porque eu sempre achei que as coisas poderiam ser do meu jeito. Eu orava, eu jejuava, eu lia a Bíblia, eu profetizava e assim ia ser. E não é assim, Deus mostrou. Não é do teu jeito, é do meu jeito. E tu tem que confiar e acreditar. E é muito difícil quando a gente está acostumado a comandar e a governar a nossa vida. Você entende? E é muito complicado. Mas quando nós amadurecemos e nós então confiamos em Deus, as coisas começam então a ir para o seu devido lugar e de uma forma muito leve, muito alegre, muito feliz. Fica dolorido? Fica. Por quê? Porque nós não queríamos renunciar. Então foi a força. Eu acredito que aqui
Jó recebe tudo em dobro, mas ele não está mais nem aí para aquilo ali. Aquilo já não é mais interessante. Quando você vê Pedro na segunda pesca milagrosa, as redes não se rompem, e ele, quando vê a pesca milagrosa, ele não quer nem saber dos 153 grandes peixes, ele não quer nem saber da pesca milagrosa, ele mergulha, nada, vai até na praia, ele quer saber do Senhor. Ele diz, é o Senhor, quando ele vê a pesca. Ele não está nem aí para a pesca, ele está aí para aquele que fez o milagre da pesca. Você entende? É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Deus vai fazer pesca milagrosa aqui. Quantos creem? Deus vai fazer um milagre na sua vida, mas o seu coração precisa estar voltado para Ele. É isso que Deus está trabalhando em nós. Por isso vivemos altos e baixos, até que o Senhor venha, até que algo novo aconteça, até que nós despertamos. Porque o maior interesse nosso é ter riquezas, e o maior interesse de Deus é que você veja a face dele. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós vamos obedecer a este mandamento e para que o cumprimento dessa promessa se cumpra na minha vida. Amém? Na sua vida, em nome de Jesus. Você vai trazer seu dízimo, sua oferta, dizendo, Deus, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelas portas abertas, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito e também por aquilo que o Senhor vai fazer. E eu sei que o dobro virá sobre a minha vida. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, é soberana vocação, carregando nos ombros uma mensagem, uma missão, espada na mão e tocha na outra, espada na mão e tocha na outra. Eu estou correndo a carreira, eu estou correndo a carreira, espada na mão e tocha na outra, espada na mão e tocha na outra. Eu estou Estenda a mão para... Essa música aí é dos cavalos, né? Estenda a mão para cá. Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor os nossos dízimos, ofertas. Pedimos que uma bênção especial desça sobre a vida dos teus filhos. Assim como o Senhor foi com Jó, aumentou, Senhor, dobrou a bênção, o milagre na vida de Jó. Eu oro para que o Senhor dobre a bênção, Senhor, da tua igreja. Que os milagres aconteçam na vida de cada um deles, segundo aquilo que eles têm feito, segundo a tua palavra, obedecido. Jó era reto, íntegro, ele não deixou de ser íntegro, ele não deixou de ser reto, ele não deixou de ser crente, ele não deixou de ser convertido, Senhor, porque veio a prova. Muito pelo contrário, ele acreditava que o Senhor vivia e que o Senhor viria falar com ele. E assim como o Senhor fez, ele teve uma experiência incrível e o Senhor deu o dobro para ele de tudo aquilo que ele tinha, de tudo aquilo que ele possuía. Assim eu oro para que o Senhor dê o dobro para os teus filhos, porque eles creram, ficaram de pé, acreditaram em meio às provas, estiveram no mesmo lugar, Senhor, acreditando que o milagre do Senhor, que o Senhor viria e falaria o que estaria acontecendo, e que a tua presença se manifeste com o dobro, assim como o Senhor fez na vida de Jó, assim o Senhor faça na vida dos teus filhos, mas que o que eles mais venham glorificar, Senhor, é a face do nosso Deus, e não só aquilo que o Senhor tinha dito, mas aquilo que os olhos nossos contemplam hoje, de uma forma especial e mais madura, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda a mão para cá. Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, os projetos de vida diante do Senhor, acreditamos em milagre, Tu és o Deus de milagre, tudo é possível aquele que crê, nós cremos, por isso oramos, por isso, Senhor, declaramos, por isso profetizamos e declaramos, Senhor, em nome de Jesus, a bênção do Senhor, aquela que enriquece e que não acrescenta dores. Está aqui, Senhor, este vaso, acreditamos em milagres, acreditamos na restauração de cada pessoa que está ali dentro, Senhor, que nós colocamos e pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe, Senhor, fazendo de cada um deles vasos novos e coloque eles, Senhor, no lugar correto, Senhor, no altar, na Tua igreja, nos lugares aonde eles precisam estar, que serão bênção nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero falar uma coisa dessa caixa aqui, quero chamar a irmã, ela vai dar um testemunho, né?
Glória a Deus. Gente, nós já temos um testemunho legal de quinta para hoje. Quinta não, sexta. Gente, não sei se vocês lembram o ano do... Eu vou botar aqui porque... Eu vou deixar ela dar o testemunho primeiro, depois eu conto isso aqui. Não, é porque eu recebi uma proposta de trabalho de home office, né? Vendedora. E a partir do ano que vem, eu vou ser vendedora do Rio Grande do Sul. Então, depois que vocês vierem de lá, eu recebi essa proposta. Também sobre essas orações ali, irmãos, Deus está ouvindo as orações. Você lembra, a gente fez ali, né? E daí eu coloquei minha família, a maioria. Deus abençoou com muitos nenéns na minha família. E um sobrinho meu que eu coloquei, né? Ali. E agora, assim, ele não era meio sozinho, sabe? E Deus deu uma família para ele. Agora ele vai ter uma esposa e vai ter um neném também. Então o nome dele está ali. Gente, vocês entenderam? O lugar onde nós pisamos, a planta dos nossos pés é nosso. Amém? Nós pisamos lá, a bênção de lá já veio para a irmã aqui. O meu pai e o meu marido e mais um casal foram para a Bahia. Pisaram lá naquela terra, quebrou o carro, aconteceu um monte de coisa. Mas eles vieram de lá, foram lá em missão, fazer a obra de Deus. No mesmo ano, começaram a vir baianos na igreja, né? Hoje a gente tem o Lucas aqui, né? A irmã Lourdes, né? Nós temos vários irmãos baianos, a irmã Alane, né? Muitos baianos que hoje nós colhemos, mas alguém foi lá e pisou na terra da Bahia. Você entende? Entende ou não entende? Nós marchamos na Penha. Quantas pessoas, né, vieram da Penha aqui, né? Nós temos um casal da Penha, né? Que agora é sarriano, né? Enfim, né? Meu irmão está morando lá na Penha, está numa pousada lá, né? E o meu outro irmão construiu lá na Penha. Quantas coisas vêm da Penha, né? Por causa daquilo que nós pisamos, aonde você pisa a planta dos nossos pés é nosso. Amém? Né? Agora nós pisamos ano passado em Curitiba, né? Com certeza já veio um curitibiano que chama? Curitibano? Já tem um curitibano de lá aqui, né? Já é membro aqui, né? Então até então era visitante, né, Cássio? Casou, virou membro, né? Então, olha só quantas coisas acontecem quando nós determinamos e fizemos, né? Então, parabéns, eu me senti muito honrada, quero dizer aqui a todos os irmãos que foram, né, que investiram, né, no Rio Grande do Sul. Eu me senti muito honrada, mas eu acredito que Deus muito mais, porque vocês fizeram acreditando que Deus iria abençoar. E com certeza a bênção vocês trouxeram de lá. Como vocês deixaram lá, também trouxeram daquilo que tinha lá para cá. Eu vi isso no domingo. Tinha uma alegria aqui dentro depois que acabou o culto. Né? Não que no culto não tinha, no culto também. Mas depois que acabou o culto, eu disse, meu, parece que está em festa, parece que tem festa aqui dentro, que coisa gloriosa, né? Mas foi uma unção que veio de lá para nós, amém? A gente precisava disso, né? Glória a Deus. Gente, na quinta-feira, quando eu fiz as ofertas aqui, na hora que eu fui olhar por essa caixa, parece que essa cadeira, essa poltrona aqui, ressaltou esse trono verde. E aí ressaltou as laranjas, ressaltou as árvores, e as focas com as coroas ressaltaram. Eu falei, meu Deus, que coisa incrível, estranho. E orei ali, não falei nada para ninguém. Quando eu entrei dentro do ônibus, que eu vi os negocinhos tudo verde, eu me lembrei certinho daquilo que tinha ressaltado, desse trono aí. E todo mundo sentado naquela cadeira que parecia um trono, não era? Apertadinho, mas um trono, baita de um sofá, que ninguém sofreu, não é? Todo mundo veio bem confortável. Eu disse, meu Deus, que coisa gloriosa. Eu fiquei maravilhada com o que Deus fez. Então eu entendi que nós estávamos governando naquele lugar. 24 tronos ali. Meu Deus, que coisa incrível, né? Não eram os 24 anciões, né? Tinha um jovenzinho no meio. Mas eram 24 tronos, né? Então com certeza tem coisa grandiosa. O mundo espiritual fala muito. Não sei se vocês entendem, né? Mas
Eu fico maravilhada com tudo, eu faço uma leitura em tudo, porque em tudo eu vi Deus falando, fazendo, pagando, gente, pagando. Né? Até então não tinha dinheiro para pagar aquele ônibus, de repente tinha o dinheiro todo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Que coisa gloriosa, né? Da noite para o dia. Entenderam como é leve? Né? Tudo é leve, o jugo é leve, o jugo é suave e o fardo é leve, amém? Pastora Maristela, uma salva de palmas para Jesus pela vida dela. Quando tem uma decisão, né? Tudo fica leve, né? Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir ali em Mateus 5, sem mais demoras. Glória a Deus. Esqueci de falar da Argentina, né? Olha aqui, ó, gente. Eu esqueci de falar da Argentina, mas o meu esposo pisou na Argentina, né? E hoje a gente tem pastores da Argentina, né? Filhos de pastores, né? Adoradores da dança, né? Adoradores da dança e já estão trabalhando para ser levita, tudo aqui trabalhando na obra de Deus. Argentinos, uma salva de palmas para eles. Amém? Mateus 5, versículo 14 em diante ali. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui está a palavra, Senhor, que vai ser lida nesta noite. Por Deus poder se manifeste, Senhor, como já tem se manifestado desde a abertura do culto, desde os louvores, da palavra de oferta, Pai, das ministrações que têm sido ministradas nesse lugar, que o Senhor venha mesmo com poder e grande graça, Pai, que não seja apenas mais um culto, mas que a Tua presença de fato, Senhor, entre e faça morada em cada um de nós, no nosso pensamento, mudando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, de falar, de proceder, de caminhar, de entender. Em nome de Jesus, manifesta-se, Senhor, em nós e através de nós, que eu diminua e que o Senhor cresça e que eu possa falar, Senhor, aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é Teu querer. Tira tudo aquilo que é de mim e coloca somente aquilo que é de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 5, versículo 14, vai falar assim. Se eu fosse dar um título para essa ministração que eu vou ministrar, não deixe ninguém apagar a sua luz. Amém? Vamos falar junto? Não deixe ninguém apagar a sua luz. A Bíblia vai dizer em Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, eu e você somos a luz do mundo. E essa luz, quando ela se acende dentro de nós, ela não pode ficar escondida, né? A gente aceita Jesus, a gente vem para Jesus e tem muitas pessoas que elas querem se esconder, não querem mostrar o Jesus que elas conheceram. Elas escondem a Bíblia, né? Alguns naquela época usavam a Bíblia canivete, para não dizer que era um cristão, para não ser chacoteado, não sofrerem bullying na escola. Eu não sei se hoje em dia ainda tem crente assim, né? Que se disfarça de agente secreto na escola, no trabalho. Esse dia eu estava dizendo para Deus, né? Ai, Deus, nesse trabalho, eu falei assim para Deus, será que nesse trabalho
trabalho, Deus, podia ser mais leve, eu não precisasse falar de Ti, eu não precisasse me envolver, eu não precisasse orar por ninguém, eu não precisasse ensinar ninguém, porque, quer saber, isso aí já, né, ficou até chato às vezes, porque a gente se dá, a gente fala, a gente ensina, a gente prega, a gente faz célula, a gente isso e a gente aquilo, e bota a mão na cabeça e ora, e os sinais, as curas, os prodígios acontecem, e no final, às vezes, eles nem querem mais andar com você. Depois que já aprenderam tudo, depois que raparam até a rapinha do prato de lamber os beiços, não querem mais andar com você. E eu estava bem chateada. Eu estou abrindo meu coração aqui, tá? E só que, tipo, a gente fala da boca para fora. Porque uma vez cristão, uma vez a luz acesa, ela não pode ficar mais escondida. Ela não fica debaixo da mesa, ela não fica debaixo da cama, ela não fica em nenhum lugar. Eu pensei, bem, eu vou entrar aqui, eu já conhece a palavra mesmo, vou ficar bem quietinha. Mas na primeira oportunidade que eu tive, eu já abri minha boca, já botei a mão na cabeça, eu já orei, eu já está entendendo? Então, é bem isso, porque eu e você somos luz e não tem mais como esconder essa luz. Tá bom? E só que às vezes a gente quer esconder a luz. Às vezes as pessoas querem apagar a nossa luz. Às vezes o que eu sinto, o que você sente, que às vezes você não quer falar, ou às vezes você não quer ensinar, ou às vezes você não quer orar, é porque alguém já tentou, ou já está tentando apagar a sua luz. Mas a Bíblia vai dizer que a gente é a luz do mundo e não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, a gente foi lá para Rio Grande do Sul e às vezes eu olhava assim, um monte bem grande, lá no meio do mato, de uma mansão. Eu pensei assim, por que será que essa pessoa fez aquela casa lá no meio do mato, lá em cima daquele morro? Será que é para não pagar imposto? Para o governo não saber que ela está lá, tão escondidinha? Mas, poxa, eu estou vendo ela daqui, uma casa enorme, uma casa grande. Então, não tem como esconder mesmo no meio do mato. Só tinha mato em redor. Só aparecia o telhado e dava de ver que era uma casa grande. E eu disse, poxa, quem vai fazer uma casa assim tão escondida, tão lá em cima do morro? Eu fiquei pensando, como é que essa pessoa sobe lá todo dia, né? Então, é assim, não tem como esconder. Quer ver? A gente vai ler em João 8,12. Pode abrir João. Hoje tem alguém barulhento aí, né? Ai, Noah! João 8,12. Todos acharam? Fala assim, ó, João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo... Aí ele está falando dele agora, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vou ler de novo. Jesus dizendo, né? Pois outra vez, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vou ler outros versículos. Quem segue Jesus, ele não anda em trevas, mas ele tem a luz da vida. A apóstola estava dizendo ali, né? Tem tanta gente cansada, tanta gente oprimida, tanta gente em depressão, tanta gente doente, tanta gente enferma. Mas será que essa pessoa está seguindo Jesus? Ah, mas é crente. E eu fiquei pensando, tá, eu sou crente, então eu sigo Jesus. Eu sigo quem? Eu sigo a palavra. A palavra vai me dizer que eu sou mais do que vencedor. A palavra vai me dizer que eu sou um conquistador, que eu sou uma conquistadora. A palavra vai dizer que não há nada impossível para Deus. A palavra vai dizer que se eu crer, eu verei o milagre. Né? Se creres, verás a glória de Deus. Depois eu vou falar sobre isso.
Mas muitas pessoas, às vezes, elas estão presas, elas são escravas. A Bíblia diz que tudo aquilo que tu serve, tu é escravo. Então, se eu sigo a Jesus, se eu sou escrava de Jesus, se eu ando com Jesus, se eu sigo Ele, eu tenho vida. Aqui está falando que quem segue Ele é a luz. E quem segue Ele tem a vida. Mas se eu sou escrava, às vezes eu estou sendo escrava de algo que eu sirvo. O que eu sirvo? Muitas pessoas servem à enfermidade e elas se tornam escravas daquela enfermidade. Por que elas não recebem cura? Por que tem gente que é curada e tem gente que não é curada, né? E às vezes eu fico perguntando para Deus. Mas tem pessoas que elas se tornam escravas da enfermidade. Porque, que nem a apóstola diz, tudo tem que haver uma decisão. Às vezes as pessoas decidem ser enfermas. Quando eu não me posiciono, quando eu não tomo uma decisão, eu posso me tornar escrava de uma enfermidade. Porque se Jesus cura, por que eu não posso acreditar que Jesus pode e quer me curar, né? Agora, se eu fico aprisionada numa enfermidade, porque as pessoas às vezes elas decidem, eu estou enferma, eu vou ficar em casa. A apóstola aqui diz, não, se eu estou enferma, eu tenho que vir para a igreja. O meu lugar de vir é na igreja. Mas as pessoas muitas vezes estão tão escravas que elas já não conseguem mais vir na igreja, porque elas já se tornaram escravas daquela enfermidade. E elas não saem da escravidão da enfermidade, porque elas dizem, a minha depressão, está no radão de Jesus, mas eu estou dizendo, a minha depressão, a minha síndrome de pânico, a minha, diz aí, a minha tireoide, o meu câncer, está amarrado no nome de Jesus, o meu problema, a minha deficiência, o meu problema de dores reumáticas, o meu problema de menopausa, sabia? O meu corpo, às vezes até o meu corpo, agora vou falar de mim, às vezes até o meu corpo quer me fazer escrava de eu ficar em casa, não tem mais ânimo, não gosto mais, ou tô feia, ou tô muito gorda. A tua mente, cara, viaja numas besteiras, numas paranoia, e se tu se deixar se escravizar, se tu se prender nesse caminho, tu para de ser luz, tu para de seguir Jesus, porque tu está cansado, porque tu não tem mais ânimo, tu não tem mais força, tu não tem mais pique, a tua luz vai se apagando. Tem pessoas que querem tanto apagar a tua luz. Não tem aquela... A gente teve muito aniversário aqui, né? E tem a velhinha do aniversário, né? A velhinha do aniversário, a gente compra aquela velhinha lá que ela acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. E a gente fica torcendo para ela acender de novo, acender de novo. O que representa quando ela acende e apaga, a gente... Mais vida, mais vida, mais vida. Porque ela quase se apagou, mas ela acendeu. Mais vida, quase apagou, mas acendeu. Mais vida. Então, às vezes, você pode até ficar assim meio... Mas você acende mais vida, porque você está com Jesus. Agora, tem gente que ela está torcendo para te apagar. E aí você tem que ficar esperto. Os ventos, muitas vezes os ventos contrários, eles estão soprando, querendo te apagar. Mas você tem que ficar esperto. Opa, vou sair desse vento, vou por outro lado, vou buscar refúgio, vou buscar abrigo. E você então não deixa esse vento te apagar. Qual vento que pode te apagar? Uma enfermidade pode te apagar, uma separação pode te apagar, a perda de um discípulo, a perda de um ente querido, a perda de um namorado, a perda de um amigo. Algumas perdas podem querer nos apagar, como já tentaram, com certeza, tanto a mim quanto a você. Mas você lembra que você é luz. Você lembra que você está no caminho com Jesus e que você precisa seguir Jesus e que você precisa andar com Jesus. Amém? Eu vou correndo, porque senão eu não consigo. E eu ia até trazer uma vela, mas eu pensei, vai ficar muito religioso, né? Mas eu fiquei imaginando uma vela acesa aqui. A vela ela só tem o propósito
quando ela está acesa. Se ela estiver apagada, ela não traz luz, né? A vela apagada traz luz na escuridão? Não traz. Mas a vela acesa, então nós também somos assim, nós temos que estar sempre acesos, sempre acesos. Sabia que quiseram apagar a luz de Jesus? Quiseram apagar a luz de Jesus. Eles levaram Jesus para a cruz, eles mataram Jesus, eles crucificaram Jesus. Jesus foi até lá a morte, Jesus morreu, foi até lá a escuridão do inferno, mas eles não conseguiram apagar a luz de Jesus. Porque onde a luz entra, as trevas desaparecem, as trevas se dissipam. E Jesus então ressuscita, né? Porque Ele é luz, ninguém consegue apagar a luz que é Jesus. E essa luz que é Jesus, ela entrou dentro de mim e de você. Então, nem mesmo você tem o direito de apagar essa luz. Porque Jesus, Ele foi até o fim, né? Foi até o fim. E Ele não desistiu. Mesmo aquela coroa de espinhos ali, doídas, aqueles cravos, aquele espeto ali no lado dele. E mesmo assim, Ele ainda cumpriu o papel dele e ainda foi até o inferno. Mas voltou, porque as trevas não têm comunhão com a luz. E Jesus então sai para quê? Para trazer vida para mim e para você. Quer ver? João 3,16. Todos conhecem, né? João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Vamos dizer assim, que esse não pereça aqui quer dizer não se apague, mas tenha a vida eterna, tenha a luz, tenha a vida. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que interessante, né? Deus não mandou Jesus para condenar, Deus mandou Jesus para salvar. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, olha a condenação. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, todo aquele que se esconde, todo aquele que não quer vejam as suas obras, é porque estão nas trevas. Por que você tem que esconder alguma coisa? Eu sempre digo assim, que tudo que é escondido é pecado, né? Às vezes, se você não pode contar para ninguém, se você não pode mostrar para ninguém, se você não pode compartilhar com ninguém, ou se você não quer contar para ninguém, ou se você não quer mostrar para ninguém, ou se não quer contar para ninguém, com certeza é pecado. Porque se fosse boa obra, se fosse coisa boa, você iria espalhar para todo mundo ver a obra que você está fazendo, não para se aparecer, mas porque ela ia aparecer, porque ela estaria na luz. Sabe o que é estar na luz? É aquilo que todo mundo está vendo. Essas luzes aqui na igreja, essas estrelas, todo mundo está vendo elas, porque elas estão expostas, elas estão na luz. Amém? Então, aquele que esconde, aquele que faz o mal aborrece a luz. Então, quando eu faço mal, eu aborreço a luz. Então, quando eu deixo de acreditar em Jesus, quando eu deixo de acreditar
que Ele pode me curar, que Ele pode mudar a minha vida, que Ele pode mudar a minha história, que Ele pode mudar essa situação, que Ele pode mudar essa circunstância. Quando eu deixo de acreditar, então automaticamente eu já estou sendo condenada. Eu mesmo me autocondeno, porque eu não estou crendo na luz. Eu não estou crendo em Jesus. Eu não estou crendo na salvação, né? Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar. Amém? João 11. João 11, 3. Quer ver? João 11, 3 fala assim. Vai falar ali da morte, né, de Lázaro, né? Eu vou ler o 3 lá. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém? Então aqui Jesus está dizendo que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Às vezes, se uma pessoa morre num leito de uma cama, porque chegou o tempo dela, né? Chega a velhice, chega a hora, chega o tempo, mas até aquela morte ali é para a glória de Deus. Amém? Mas aqui, quando o que me chama a atenção nesse versículo é que diz que mandaram chamar Jesus e dizer assim: aquele que tu amas, Senhor, aquele que tu ama está enfermo. E a Bíblia também vai dizer ali que Jesus amava a Marta, amava a Maria e amava a Lázaro. Amém? Daí lá no versículo 41, vai dizer assim, do mesmo capítulo, 11, João 11, 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. O que eu entendo nessa palavra? Que Jesus, Ele me ama. A gente disse aqui que a gente ama Jesus, né? Te amo até a eternidade, milhões e milhões de anos. Agora Ele está dizendo para mim e para você que Ele me ama, que Ele te ama. E não tem situação de morte, não tem situação de pedras no caminho, não tem situações de ligaduras, não tem situações de amarras, não tem situações que você esteja envolto em algum problema, em alguma situação, não tem situação que pode te fazer cheirar mal, que pode te prender, que pode te trazer morte. Não tem situação impossível para aquele que me ama, para aquele que te ama. Amém? Não tem. Quando não tem mais chance, quando não tem mais vida, quando já cheira mal, quando parece que está tudo perdido, Ele diz: venha para fora. Maristé, venha para fora. Alda, venha para fora. Mirave, vão para fora. Glória a
pensa que, né, que tudo está perdido. Ai, agora estamos sem cobertura. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, então Deus, Jesus, Ele dá uma palavra e Ele acende a luz, amém? Ele traz avivamento, Ele me leva e Ele te leva a experimentar a vida, não a nossa vida, mas a vida dele. Lázaro, venha para fora. E agora desligai-o, desatai-o, tira tudo isso que está prendendo ele, tira a pedra, tira as ataduras, tira tudo que está prendendo, porque Jesus, Ele vem nos acender. Jesus, Ele não quer que a nossa luz se apague. Não deixe pessoa, não deixe ninguém apagar a sua luz, não deixe ninguém apagar o seu ministério, não deixe você mesmo, né, Pastor Carlos, apagar o seu ministério. Muitas vezes nós mesmos queremos apagar o nosso ministério, mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente saia, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e ser batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Mas você faz a sua parte, você leva essa luz, você sai brilhando, você sai iluminando. É para isso que você nasceu. E uma coisa que eu pensei também, né? Uma vela, para simbolizar, né? Imagine aí uma vela acesa, ela não apaga a outra vela. Geralmente a gente acende a outra vela com a vela, né? Então, imagina aí, a vela acesa vai acender outra vela, que vai acender outra vela, que vai acender outra vela. Então, a vela, ela tem o papel de acender e não de apagar. Você tem o papel de acender outras vidas, não de apagar outras vidas. Então, todo aquele que chega até a mim, até você, é pra gente acender. Acende aí, irmão! Acende aí, irmão! Né? A gente tem isso dentro da gente. A gente tem a luz, a gente tem o fogo, né? E o fogo acende, o fogo incendeia, o fogo traz labareda, né? Pensa, uma vez eu vi um desenho de um fósforo que ia queimando o outro. Até o desenho falava de maldade, assim, né? Mas o fogo de Deus, a luz de Deus, ela vai acendendo o outro, vai incendiando outros. Amém? Uma faísca pode incendiar uma floresta inteira. Agora uma luz, uma faísca de Deus, um fogo de Deus pode incendiar uma cidade inteira para ganhar Jesus, para salvar. Amém? Em nome de Jesus. Porque Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele me ama. Jesus, Ele te ama. Vamos nos pôr de pé? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Então, toda pessoa que te ama, te traz para a luz, né? A irmã Eliane ama a Patrícia, e a irmã Eliane trouxe a Patrícia para a luz, que hoje já trouxe, né, um convidado para a luz. Acenda essa luz, amém? Glória a Deus, e que essa luz nunca se apague, né? Em nome de Jesus. Jesus trouxe Lázaro à luz. Ele amava a Lázaro e ele era seu amigo. E eu e você somos amigos de Jesus. Amém? Eu queria que todos viessem para frente, tá? Todos. Eu vou fazer um ato profético. Que pena que alguns não vieram, né? Mas a gente vai fazer, né? Eu pensei isso, mas era muita coisa, né? Não deixe ninguém apagar a sua luz. Que você possa ver o caminho, né? Que ninguém apague sua luz. Que a enfermidade está amarrada no nome de Jesus, né? Mas se um dia bater na tua porta, que isso não apague a sua luz. Que as dívidas não apaguem a tua luz. A gente viu aqui nesse tempo, né? Mas eu tenho tanta coisa para pagar. Eu acho que, se eu dizer assim, era menos improvável também para ir
Eu dei um dinheiro que eu não podia dar, mas eu dei e não fez falta também, graças a Deus, né? Mas que o dinheiro não apague a sua luz, né? Que a família não apague a sua luz, que os filhos não apaguem a sua luz, que o trabalho não apague a sua luz, que o cônjuge não apague a sua luz, que as dificuldades não apaguem a sua luz, que o irmão não apague a sua luz, que o amigo não apague a sua luz. Tantos amigos às vezes querem levar para outros caminhos, né? Tirar dos caminhos. Não deixa ninguém apagar a sua luz. Até o teu líder mesmo, né? Não deixa. Às vezes ele fala alguma coisa que tu fica triste, magoado, mas com certeza foi pro teu bem, né? Porque ele te ama. Quem ama também, né? Dá uma correção. Amém? Lucas. Todos aqui pra frente, tá? Eu quero fazer um ato profético. Fique em espírito de adoração. Fique imaginando a luz que você é. É luz. A luz, ela clareia. A luz, ela ilumina. A luz, ela é bonita. Essas estrelas aqui são artificiais, mas não é tão lindo quando... Quem gosta aqui de contemplar um céu estrelado? Quando eu era mais jovem, eu vivia contemplando o céu. Mas a gente perde o costume, né? Mas é muito lindo um céu estrelado. Um céu com aquela lua bem grande. Quem não parou já para tirar foto quando a lua está resplandecente no céu, iluminando o céu, embelezando o céu? Deus colocou isso dentro de mim, Deus colocou isso dentro de você, algo que chame a atenção, algo que seja belo, algo que seja para ser elogiado, para ser olhado, para ser observado. Asmeguei, nadas, peres, nabas, tereta, brasei, asmeguei, lamassore, terananamas. Deus fez você para brilhar, Deus fez você para enfeitar essa terra, para iluminar essa terra. Deus fez você com o propósito de encher essa terra de luz, para dissipar as trevas, para acabar com as trevas, para destruir as trevas. Sobre nós queremos. Apaga as luzes aí. Vai ficar só as luzes dos homens e das mulheres de Deus. Sabia que você é a luz do mundo. Você é a luz que ilumina as trevas. Você é a luz que enfeita essa terra. Você é a luz que leva vida, que leva cura, que leva discernimento, que leva sabedoria. Você é a luz que leva amor, que leva prosperidade. Aonde há cegueira, aonde há escuridão, você leva vida. Você leva vida dentro de você. Aonde há morte, você leva vida. Aonde há enfermidade, você leva cura. Aonde há desgraça, derrota, você leva solução. Deixa uma barra, em nome de Jesus. Acende essa luz. Acende, encosta no teu irmão. Vai acendendo a luz. Vai profetizando. Acende, pode encostar. Aqui ninguém morre, aqui ninguém dá choque. Pode encostar. Acende a luz do Adão. Barras, me dê todos os serenados. Em nome de Jesus. Acende a luz. Acende, meu irmão. Acende.
uma prostituta, aonde há um drogado, aonde há um esquizofrênico, aonde há um deprimido, depressão, entre a tua luz, entre a tua luz, entre a tua luz, entre a tua luz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença que está aqui, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu toque, pelo teu fogo, pela tua luz que o Senhor depositou em nós como igreja. Alcança-nos, Pai, alcança-nos em tudo no nosso coração que precisa da tua luz. Remove as trevas de dentro de nós, como já oramos, e nos enche com a tua luz, Espírito Santo. Tua palavra declara, Pai, lá em Salmo 32:8, que o Senhor iria nos instruir e nos dirigir, ó Deus, com os teus olhos. Os teus olhos são como chamas de fogo, que em todo tempo nos atrai para ti, Senhor. Atrai a gente para perto, Senhor. Traz a gente para perto em todo tempo. Que o teu Espírito continue nos ministrando de forma sobrenatural. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra.
nós te damos o louvor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esta noite. Nós nos despedimos de uma reunião, não da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus.